Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulso de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, vamos tentar entender essa cena. Esse pai leva o filho que está possuído por um demônio, que joga ele na água para afogar o menino, joga o menino no fogo, não é? É terrível a vida desse pai, a vida desse filho. Pede para os discípulos de Jesus expulsar esse demônio, os discípulos tentam e não conseguem. Depois ele vai ao próprio Jesus e fala: Senhor, olha, meu filho está assim desde criança, eu não sei mais o que fazer. E Jesus disse: olha, esse espírito só pode ser expulso na base da oração, não é? E pela fé. E o pai humildemente fala: eu tenho fé, Jesus, mas ela é tão pouca, Senhor. Me ajuda até com a minha fé, mas eu creio que tu podes. E aí Jesus ordena para o discípulo, para o espírito ir embora, e vai e nunca mais volte. O menino ficou como morto, mas ficou curado. E depois os discípulos falaram assim: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus fala: por quê? Vocês estão pensando o quê? Que é oba-oba? Tem espírito, tem situações da nossa vida que é com o joelho no chão. O problema é que nós queremos a graça de Deus, as bênçãos de Deus, mas nós não queremos comprometimento com Deus. Então, nós temos que entender que nós temos que ter uma vida de oração séria, disciplinada, porque senão nós vamos ficar como esses discípulos, falando, gritando, berrando, até em nome de Jesus, mas muitas das vezes não vem do nosso íntimo, não vem do nosso coração. E Jesus deixou bem claro: tem espécie de demônio que só pode ser expulsa com oração, com jejum, com vida em Deus. Pense nisso.